Porque a luta sindical, ela é desgaste. Ela é agenda prioritária. Então, o que eu quero dizer com isso? É assim, você tem que queimar a ficha. Então, com o que você vai queimar a ficha? E aí, esse é o problema das nossas pautas. Não é só no sindicato, nos partidos também. Sim. A gente fica, vou queimar. Lá atrás era assim, agora LGBT dá mais voto. Então os partidos estão queimando mais as fichas com a gente. Né? Diga-se dos dois lados, inclusive. Dos dois lados. E eu acho que a transformação tem que ocorrer de forma cultural dentro do sindicato. A cultura do sindicato tem que ser pensar outros trabalhadores que não só uma linha geral. Né? Tipo, não só aqui, ó, todo mundo é atingido por isso. Tem cortes específicos, como você falou, da amamentação, né? Uhum. Esse corte específico o sindicato tem que pensar. Sim. Ele tem que trabalhar isso daí. Então, para ele pensar isso daí, isso tem que ter lá no seu bracinho culturalmente inserido. Gente, vamos olhar para esses outros aspectos. Não sei como olhar? Bom, então vamos chamar pessoas aqui para dentro que nos ajudam a enxergar dessa maneira. Precisa ter este movimento, esse pontapé inicial, né? Michele, minha missão principal aqui desse episódio é te fazer uma sindicalista. É isso que foi. Do nada. Estamos começando mais um Sindicast, espaço de debate crítico sobre o sindicalismo. Meu nome é Paulo Fontes, eu sou advogado da classe trabalhadora e nesse episódio nós vamos falar sobre sindicalismo e a comunidade LGBTQIAPN+. Bom, e para fazer esse debate com a gente convidou pessoas muito ilustres, muito queridas e que têm uma visão e vivência sobre o mundo do trabalho de pessoas LGBTQIAPN+. Bom, para compor a mesa eu estou aqui com a ex-policial e engenheira Michele Brea, divulgadora científica e profissional da área de tecnologia, que viveu na prática a inclusão de ambiente corporativo com mulher trans. Michele, muito obrigado pela sua presença, é uma honra aqui te receber. Obrigada pelo convite, espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa hoje. Eu também acho que vai ser muito boa. E também, para completar a mesa, eu estou aqui com o meu representante, porque se eu votei e ele está lá exercendo e me representando, o deputado distrital Fábio Félix, que é assistente social, militante de direitos humanos e defensor da organização sindical e das políticas públicas como eixo de justiça social. Eles vão ajudar a gente a... Quer dizer, desculpe, muito obrigado pela sua presença, Fábio. Um prazer imenso te acompanhar na sua luta aqui no DF, mas também para enriquecer aqui o nosso debate. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um excelente debate hoje. Hoje eu estou empolgado. Eu acho que hoje vai ser muito legal. E para completar, eu quero convidar você aí que está assistindo a gente para fazer parte, para acompanhar, para comentar, para debater. Nós estamos em todas as plataformas de podcast como o Sindicast e também nas redes sociais, YouTube, Instagram, como o Sindicast. Vamos fazer parte desse debate, vem com a gente. Gente, para a gente começar esse debate, eu queria primeiro entender um pouco mais como foi a vivência de vocês, a experiência de vocês no ambiente de trabalho, né? Eu queria te ouvir, Michele. Uhum. Como que foi para você essa fase de transição, o ambiente empresarial, como foi? Então, o ambiente de trabalho ele é sempre muito hostil para uma pessoa que ela é diversa. Então, antes de me demonstrar uma pessoa trans, eu escondi por muito tempo que eu era uma pessoa trans, né? Então, quando eu iniciei a minha carreira enquanto CLT, fazendo atendimento, suporte técnico telefônico, aquele telemarketing padrão que praticamente todo mundo que é da TI acaba passando, né? Eu tive uma série de barreiras para conseguir não só entender quem eu era, como também sobreviver, né? Que é um ambiente muito maçante e que paga muito pouco, né? E por causa disso eu acabei fazendo um concurso público e entrei na Polícia Militar, né? E aí talvez eu tenha tido uma pequena experiência da ditadura dos tempos modernos, né? Porque a gente pode ter mandado a ditadura embora, mas ela ainda, especialmente no meio militar, ela ainda tem uma força muito grande e ela, de maneira não tão aberta, continua ocorrendo, né? Então, durante esse período de polícia, foi quando eu tive os meus primeiros contatos com pessoas LGBTs, porque você vai trabalhar com ocorrência, né? Você vai trabalhar com ocorrência de LGBTfobia, que na época não havia nenhuma... Até hoje não há legislação específica, né? A gente tem um entendimento legal sobre isso, né?
mas você ia lidar com pessoas diversas na rua e chegou um dado momento da minha vida, pós-polícia militar, que eu disse, olha, eu não consigo mais lidar mentindo, porque isso afeta, inclusive, a performance da pessoa no trabalho, né? Apesar de eu ter sido reconhecida muito bem como policial, a minha performance no trabalho, ela era muito boa, mas ela estava muito aquém daquilo que eu poderia entregar, né? E a partir do momento que eu consegui fazer minha transição, que daí já foi numa empresa privada, em que eu já trabalhava CLT, já trabalhava na área de tecnologia mesmo, não era mais só telemarketing, era uma coisa bem técnica mesmo, e eu consegui transicionar. Ali foi onde eu consegui, inclusive, performar melhor, né? Então, às vezes a gente não percebe que a pessoa pode ter elementos externos ou internos a ela que impactam na sua performance no trabalho, e aí ela tá lá naquele ambiente hostil e tal, e ela não sabe nem o que fazer, né? Então, às vezes, falta um pouquinho de tato das empresas públicas ou privadas, né? Para identificar isso, né? Qual foi o primeiro elemento, assim? Foi no salário? Foi na discriminação de colegas, da chefia? Onde você percebeu que o seu tratamento talvez estava sendo diferente? Então... O tratamento ficou bem diferente logo que eu transicionei, mas muito. Antes de eu transicionar tinha aquelas coisas, né? Pegar uma caneca de um jeito mais delicado, ou ter uma abordagem um pouco mais educada com as pessoas, tudo servia como elemento para dizer assim, é um viadinho, é alguma coisa, sempre algum termo pejorativo, né? Mas logo depois que eu transicionei, foi uma coisa muito bizarra, porque quando eu saí da polícia militar, eu saí para um estágio. Nesse estágio eu fiquei 9 meses e fui contratada como analista. Em 1 ano e 3 meses eu fui promovida para analista sênior. E meu desempenho sempre ultra acelerado, sempre sendo reconhecida pelo trabalho. Eu transicionei. Aquela pessoa que era conhecida dentro do ambiente corporativo de tecnologia, a gente chama SME, que é a pessoa que é expert em um assunto, né? Entendi. Então, eu era SME de uma tecnologia no trabalho. As pessoas que até 2 dias antes ouviam a minha posição técnica sobre um assunto diziam, não, realmente, o fulano tem uma boa ideia. A partir daquele momento, quando eu transicionei, começaram... Minha ideia não tinha mais valor. Minha ideia já era uma ideia de canto. E isso fez o quê? Fez com que eu levasse 5 anos para conseguir minha próxima promoção. Aquela coisa que estava uma ascensão meteórica, o meu trabalho não mudou. Eu sempre continuei entregando mais do que eu deveria entregar. Do nada, eu transicionei, a minha opinião parou de contar, a minha posição técnica, as minhas dicas de como resolver os problemas pararam de contar, e também a minha ascensão de carreira parou de ocorrer, né? Tudo por causa da transição. Esse impacto direto, né? Direto. E você, Fábio? Eu sei que, eu te conheço um pouco mais, porque, né, daqui do DF, sua trajetória, ela é bem conhecida, mas a gente talvez nunca tinha tido oportunidade para te conhecer nesse lugar também, assim, como foi para você, porque você hoje, servidor público, né, quando a gente vai, né, que nem a Michelle falou, quando vai para o concurso público, tem uma, assim, ali não tem uma exclusão seletiva ali no processo de seleção, né? Mas como é que foi para você? Mas o mundo do trabalho é parecido, não tem jeito, né? Porque você acaba se escondendo. Eu acho que a primeira, você perguntou isso pra Michelle, e ela um pouco repercutiu isso. Eu acho que o primeiro lugar é o do medo, né, da gente, quando chega nesses espaços. Porque qualquer tipo de socialização, ela meio que é um processo de avaliação. As pessoas vão se avaliando, né? Então, quando você chega num ambiente novo, na escola... Então, o que a gente já sofreu na escola, né? O tanto de gatilho que se tem do espaço da educação em relação à violência. E é como se você chegasse num novo ambiente coletivo quando você chega para trabalhar. Então, eu lembro que nos meus primeiros empregos, assim, era sempre essa dificuldade. Assim, você chega e você quer esconder o máximo aquilo, você não tem naturalidade para falar dos seus afetos, das suas relações. Você tem medo que o jeito que você pega alguma coisa já sinaliza e as pessoas estão te observando, que é sempre uma troca e observação. Sim. E aquilo se transforma numa violência, numa autoviolência, porque você vai vou usar um termo forte, meio, né, exagerado, mas é uma automutilação comportamental. Você vai se segurando ali, né? Mas é um processo realmente
forte que você só entende as consequências e o nível de violência que você pratica contra si mesmo depois, né, desse processo. Então, eu lembro que eu entrei para uma área, depois quando eu já passei no concurso, primeiro eu trabalhei na rua com população em situação de rua, como assistente social, criança e adolescente, em situação de exploração sexual. Então, eu trabalhava com uma massa de pessoas, diria que até progressistas, e mesmo assim, para mim foi um processo difícil. E as pessoas entendiam mais, compreendiam, acolhiam, tentavam criar ambientes muito razoáveis, assim, né? E eu acho que isso foi positivo. Mas quando eu entrei no concurso, eu sou da carreira socioeducativa. Então, basicamente, é um sistema prisional de adolescente. E eu fui pro CAGE, que era a nossa FEBEM CAGE, aqui, né? O antigo CAGE, e fui trabalhar lá. E eu fiquei apavorado também porque é um lugar onde você tem a equipe técnica, que eu sou da equipe técnica, psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, mas você tem os agentes socioeducativos, que são mais perfil, né, um perfil mais de segurança, né? E aquele contato com os meninos e o contato com os adolescentes, né, autores de ato infracional, e com os servidores, me deixava um pouco apavorado, porque eu tinha que performar uma masculinidade o tempo todo, tanto para me impor em relação aos meninos em alguns atendimentos, quanto para me impor em relação aos servidores, me colocar no meu lugar profissional. E aquilo era um gasto de energia gigantesco, né? Então, foi um novo sair do armário para mim, estar no ambiente profissional, assim. Tinha o meu grupinho ali de amigas que eu conseguia, né? Sempre uma rede de mulheres, geralmente, que nos protegem no espaço, que eu conseguia conversar, respirar. E aí a gente saía depois, conversava sobre o trabalho e tal, e aquilo vai te tolhindo. E aí tem vários perfis. Por sorte da vida, eu tenho um temperamento que isso não me tolhiu, não me fechou e me deixou ser um profissional que, sabe, dane-se, vamos pra cima. Eu vou fazer o que eu quero fazer, vou enfrentar, vou melhorar. Agora, tem pessoas que, por conta da orientação sexual e da identidade de gênero, aquele processo sufoca tanto que a pessoa não consegue mais desempenhar o trabalho com qualidade e ela tá em outro patamar para poder competir com o resto dos profissionais hétero, cis, naquele ambiente. Então, isso tem um impacto grande na vida das pessoas. Para mim, teve um impacto, né? Eu tive muito medo, foi um processo que acho que me tomou mais tempo. Mas eu acho que a minha militância anterior na universidade, a minha formação numa área social que tem uma leitura crítica da sociedade, isso me ajudou a entender esse processo e a enfrentá-lo. Mas, em geral, é muito difícil para as pessoas LGBTs. Então, hoje eu estou no ambiente, estou deputado do Gabinete 24, que é um gabinete com minoria hétero. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Sou o primeiro LGBT assumido na Câmara Legislativa do DF. E, assim, é outro ambiente. Em relação a essas pautas, sem dúvida, a gente provavelmente comete tantos problemas que a gente vai ter que resolver, discutir, né, na sociedade, que a gente tem que enfrentar. Mas em relação a essa pauta, um ambiente de trabalho muito melhor. Mas claro que esse é um microambiente dentro do ambiente maior do legislativo que eu tô, né? Mas no próprio serviço público, a gente vê, saiu um dado que já é até antigo, e aí eu não vou saber de cabeça, mas depois eu procuro para colocar aqui, que é aqui de Brasília, que é sobre as mulheres, que no concurso público, acho que Brasília teria aproximadamente ali 70% de quem aprovar no serviço público mulheres, e que elas também seriam mais especializadas em comparação aos homens, mas que nos cargos de confiança, cargos comissionados, que tem a seleção de alguém escolhendo, quem está ocupando essas vagas são os homens, né? Aí inverte. Aí os 70% vira 70% homem e 30% mulher, né? O concurso público, ele é assim, do ponto de vista de gênero, ele é uma revolução, porque de fato é onde as mulheres conseguem entrar, né? Para disputar de igual para igual salários é através do concurso público. Mesmo a trajetória anterior beneficiando também os homens, porque como eles não têm dupla, tripla jornada, eles conseguem muito mais tempo para estudar para um concurso público. Mas mesmo assim, o concurso público já é uma revolução para uma busca de inclusão no serviço com um pouco mais de igualdade. Né? E olha que coisa interessante. Eu, como trabalho há mais de uma década e meia na iniciativa privada, desde que eu saí da polícia, tem uma coisa muito curiosa na iniciativa privada que o concurso público elimina de alguma maneira, né? Que toda vez que a gente publica uma vaga, mulheres costumam não aplicar para vaga, mesmo se tiverem 90% das habilidades. Se faltar 10% do que está sendo pedido, elas não aplicam. Por insegurança,
pelo medo da retaliação, pelo medo de passar como uma impostora. Inclusive, por isso nós falamos tanto da síndrome de impostor em relação às mulheres. E homens costumam aplicar com 40%. Eu ia falar 10%. 40%. Se eles tiverem 40%... Autoestima delirante. Que isso, claro que eu não posso divulgar a empresa que fez a pesquisa, mas era porque eu trabalhava lá nela, né? Mas essa pesquisa foi feita baseada no pool de currículos que se recebia e em relação a pessoas que se cadastravam para a vaga, mas não aplicavam, né? E aí a gente tinha muitas palestras justamente falando disso. E aí quando vai pro funcionalismo público no momento que tu estudou, tu vai lá, faz a tua prova, tu consegue entrar, tu tem os requisitos mínimos, porque os requisitos mínimos vão ser vão ser os mesmos para todo mundo. Claro que com os empecilhos dessas jornadas extras que a mulher acaba tendo. Mas lá o homem não tem como ele dizer assim, eu tenho só metade das habilidades e eu vou, das qualificações eu vou conseguir entrar. Não, ele tem que ter a mesma coisa que a mulher. E é muito comum a mulher tendo muito mais capacitação, e o que eu tô falando de capacitação é cursos de especialização, graduação, coisas do tipo, ela não aplicar porque tá faltando 1 ou 2. E eu me dou como exemplo. Eu não apliquei para a vaga que eu assumi alguns anos atrás, a ponto do RH da empresa me ligar e dizer assim, não, Michele, a gente quer que tu aplique. A gente é só isso que tá faltando. A gente quer que... Faltava uma habilidade. Eram 30 requisitos diferentes e porque faltava eu não queria aplicar para a vaga. Para tu ver como a coisa funciona, né? E aí no funcionalismo público isso meio que dá uma contornada, porque quem que te avalia no concurso? A impessoalidade ali ajuda, né? Mas aí vem esse dado que tu trouxe, que realmente a minha mãe foi funcionária pública do Tribunal Regional Federal, e aí cada vez que ela conseguia algum cargo comissionado, algum cargo de que ela tivesse uma outra função, ela entrava em evidência e logo todo mundo se voltava contra, né? Então vinha aquela sabotagem, assim, né? Também a minha mãe era uma pessoa difícil, mas ainda assim era uma mulher que chegava a um cargo comissionado e começava, uma diretora de secretaria no tribunal, e daqui a pouco ela, corta ela, e daqui a pouco ela estava de volta para o cargo de analista dela, porque era assim que funcionava, né? A politicagem enrolava muito também, né? Sim. E quando a gente está falando de direitos das pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, a gente costuma pensar em casamento, direitos até a vida, né? Porque a violência é muito grande também. Mas aqui eu queria que a gente também falasse sobre trabalho digno, né? Eu acho que no sindicalismo já a gente melhor, tem... né? A gente já se olhou porque a gente sabe que... Cara, sabe porque assim, eu afasta, também... né? Não só afasta, mas a gente sabe que para onde vão estar, né? Qualquer pessoa que estuda direito do trabalho vai saber que quem é que está na informalidade. É quem normalmente tem mais de uma opressão somada, né? Então, você vai ter empregos com características muito... Né, quer dizer, marcadores sociais muito específicos. Então, quando você pensa num gari, você fechou, você sabe quem é. Você vai ali. Quando você pensa num médico, né? A gente esteve aqui com o Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros, falou também que lá tem uma predominância de mulheres, mas que também tem pessoas da comunidade LGBT. Então... A enfermagem tem. Né? Enfermagem tem, não é? Então, eu queria, Fábio, você que veio do movimento estudantil, você também já contou muitas vezes que teve o privilégio de ter sempre o apoio da família, né? Então isso para você acaba sendo uma história que não é tão repetida assim. Mas quando é que porque você também militou no sindicalismo e milita talvez só que de outra forma, né? Ocupando outros espaços. Quando é que para você falou assim, cara, não vamos ficar só nessa, não só nessa, a gente precisa ir além, né? O que te dá esses estalos de vamos para cima em tudo? A gente tem que ter essa reflexão assim, de como o movimento histórico dos trabalhadores, do ponto de vista teórico, ele sempre minimizou
outras opressões sociais que também são estruturantes. Então, se você parte do pressuposto que o eixo trabalho e classe é fundamental, você faz uma análise da realidade. E eu vejo esses eixos como fundamentais e fundantes da realidade social. Mas, ao mesmo tempo, esses setores, a partir dessa leitura teórica e histórica, eles acabaram minimizando muito outras lutas sociais tão estruturantes quanto. Então, a questão de gênero é uma delas, a questão racial é uma delas, e a questão de orientação sexual e identidade de gênero também. Então, eu acho que... eu começo por aí para falar que a questão é teórica. Né? Assim, o sindicalismo se organizou em torno da organização da classe trabalhadora, né? E orientado por uma teoria social que organizou os partidos comunistas, os sindicatos e outras organizações de movimentos sociais, inclusive que tinha teorias específicas para organizar o campo, né? O campesinato no mundo, no Brasil. E eu acho que isso foi mudando, porque há uma atualização da teoria e outros movimentos foram surgindo. Isso, por exemplo, o primeiro embate que nós tivemos aqui no Brasil em relação a isso, se eu não me engano, ele foi em 1979 com o Somos. Foi o primeiro embate que tem mais repercussão, né? Foi uma briga de dois teóricos do movimento LGBT, que é o Silvério Trevisan e o James Green, em relação à ocupação da luta LGBT. Se a luta LGBT tem que levar em consideração a luta dos trabalhadores ou não. Então, isso do campo do movimento LGBT, porque também teve essa disputa. Teve gente que falou, não, a nossa luta é só LGBT. Nós não vamos falar de trabalhadores, nós vamos falar de classe, de política pública. Só LGBT. E aí teve essa disputa. E do ponto de vista da classe trabalhadora e dos movimentos sindicais também, tem até hoje. Tem. Que é muito grande. Ou você, não, vamos falar do que realmente importa, o resto é cortina de fumaça. O resto não é importante. Então nós precisamos furar os bloqueios para falar sobre isso. E é isso, é esse discurso desatualizado, que não se sustenta na realidade, que não leva em consideração as nossas condições de vida do ponto de vista global, porque essa para mim é a visão reducionista. Que, a visão reducionista não é a visão que eles tentam chamar a nossa visão de reducionista, porque a gente olha para a comunidade LGBT, porque a gente olha para as mulheres, para a questão de gênero, para a questão racial. Eles falam, não, vocês estão olhando por um lado, a questão central é a classe, como se a classe em si fosse um conceito que abraçasse todo mundo no mesmo pé de igualdade, não é. Então nós precisamos olhar, a gente quer olhar do ponto de vista global. Acho que a dialética está aí. Para mim, se fosse para ser marxista para valer, tinha que olhar para essa lógica global. Né? E eu acho que esse é o enfrentamento e a atualização que tem sido feita. Do ponto de vista prático, é dificílimo no movimento sindical, até porque as lideranças elas são muito arraigadas com essa orientação histórica, teórica, e também porque a maioria das lideranças sindicais são homens, heterossexuais, cis, muito machistas, com muita dificuldade de ouvir o diferente. Geralmente mais velhos também, né? Mais velhos. Eu não tô dizendo que é todo mundo assim, não. Claro. Tem pessoas, homens héteros mais velhos, que são extremamente generosos, abertos, queridos. Né? Eu tenho esse contato hoje com sindicalistas de várias áreas, né? Na função de deputado. Eu vejo que tem muita gente aberta para o debate, mas eu já passei experiências no sindicato que eu militava com essa dificuldade. Essa não é a pauta central, esse Conta não pra é o gente tema. Um pouco como é que foi isso. E isso é muito difícil, assim, né? Porque eu não quero personalizar. São pessoas que estão na vida, mas eu acho que... Não é personalização. Mas onde é? Porque eu também vejo. Você vê isso também? Vejo total. Já cansei de escutar dentro do sindicalismo e de que atrapalha essas pautas, né, como se fosse assim, que acaba sendo muito... a pessoa acaba se entregando de que lugar ela fala. Sim. Porque essas pautas que vocês estão trazendo, ou seja, se essas pautas que vocês estão trazendo, então não é minha, né? Exatamente. Não a pessoa minha. não leva como prioridade essa pauta. Não leva como pauta dela. Não leva como pauta dela, porque como se, da forma como você colocou, que eu tenho essa vivência também, como se essas interseccionalidades ali que vão atravessando, como se elas não fizessem parte da luta de classe. Sim. Tem uma coisa que eu acho que falta muito nesse debate e que, neste caso, é para onde eu tento trazer as pessoas. Quer dizer o seguinte, uma mulher trans, se a gente fizer aquele exercício de profissões, e eu te disser, imagina uma mulher trans numa profissão, dificilmente tu vai imaginá-la fora da pista, porque é o lugar que elas estão destinadas, tá? Hoje, infelizmente, é a realidade ainda.
Mas a mulher trans, Você sabe qual que é o dado, assim, de quantas pessoas... O último que se tinha é que 90% faziam pista e que 25% da população trans ainda possuía trabalho formal. Então, tipo, tem um dado que mostra que a pessoa, além de trabalhar na pista, ela tem que ter um outro trabalho, né? Que você vai trabalhar na indústria da beleza, vai trabalhar em salão, venda de cosméticos, coisas do tipo. E o que eu digo para as pessoas é que a pessoa trans, ela tá num lugar, no aspecto de trabalho, de muita precarização. Porque a precarização dela acontece antes. Ela acontece lá na casa dela antes dos 14 anos, quando ela começa a sofrer as primeiras violências dentro de casa. Ou expulsão de casa. E a expulsão de casa. Então eu sempre digo que a trabalhadora, o trabalhador trans, ele antes de trabalhador, ele é trans. Porque quando ele entra no ambiente de trabalho, aquele homem branco cis hétero, ele não precisa se preocupar com direitos fundamentais, como ir ao banheiro. Ou como ter o crachá com o seu nome, ou como ter o e-mail correto. A gente não tem o risco de precisa. Violência quase. Não. Agora, a mulher trans, o homem trans, precisa se preocupar com isso. Que a gente está falando do anterior ao direito do trabalho em si. A gente está falando do direito básico do ser humano ao acessar o ambiente de trabalho. E muitas vezes esse direito não está garantido. Você tem a pessoa trans, mulher trans, que chega para trabalhar numa fábrica e recebe um crachá com nome morto, recebe o uniforme masculino, é obrigada a utilizar o vestiário masculino, que é uma violência que ela sofre dentro do trabalho, apesar do trabalho achar que está fazendo, né, da corporação ali, daquela empresa achar que está fazendo o correto. E aí falta uma representação na luta por esse trabalhador precarizado de dizer, não, mas espera lá, a gente precisa olhar o direito fundamental quando essa pessoa acessa o ambiente de trabalho. Porque o direito fundamental dela não está garantido. O direito básico, o direito humano básico ainda não está garantido. Tu pode ter conseguido a vaga, mas muitas vezes tu conseguiu a vaga abrindo mão dos teus direitos fundamentais. E isso para mim é um problema muito sério. Então, quando alguém reduz a discussão para isso atrapalha, isso é um problema, é porque ela não tem os seus direitos violados na base, então ela não tem a experiência do que é chegar num ambiente de trabalho e não conseguir usar banheiro. Ou ouvir uma piadinha, ou ter que usar uma roupa em desacordo, ou chega lá, Michele, recebe o nome de Fernando, tá lá, olha ali, ó, o Fernando, mas acha que é Michele, sabe? Esta pessoa que está fazendo a decisão, ou que está discutindo os direitos daquele trabalhador, ele ignora isso porque não faz parte da experiência dele. E às vezes, a única maneira de tu conseguir mudar isso é tu ter pessoas que têm essa experiência, que têm essa vivência e jogar elas dentro dos sindicatos para que os sindicatos possam ter uma perspectiva diferente. Senão Mas você não acha que a gente tem um problema aí muito grave? Quando você traz um dado de que 90% das pessoas trans estão... Como que elas sobrevivem? Na prostituição. Primeiro que a gente tem que sempre lembrar que a expectativa de vida já é baixíssima. Já é baixíssima. Mas quando você falou aqui que antes de ser trabalhadora, ela é trans, ela na prática, se ela vai acessar o mercado de trabalho, seja como uma pessoa trans ou não, ela vai ser trabalhadora. Sem dúvida. E aí, o problema é o acesso ao trabalho. E que tipo de trabalho? Porque aí eu acho que a gente pode dividir em algumas fases, né? Eu perguntei hoje, almocei com a minha mãe. Eu falei, mãe, tava empolgado com o episódio. Eu falei, mãe, você consegue imaginar uma professora trans falando de matemática? 1 mais 1 igual a 2. Né? Todo mundo aqui sabe que não. Cara, um dos sindicatos mais fortes que nós temos é do Brasil, né? O Simproep, onde for. Os sindicatos, né, de professores espalhados pelo Brasil são os sindicatos mais fortes do país. Né? E tem dificuldade, a gente tem que, acho que, debater isso de alguma maneira. Tem dificuldade cara, imagina como seria comprar essa briga de ter um espaço para a inclusão dessas pessoas.
A cota, por exemplo, para, né, o servidor, trabalhador, professor das escolas públicas, talvez não fosse um espaço para a gente começar a colocar, inserir essas pessoas, Fábio? Eu acho que a cota é um caminho, e é um caminho que o movimento trans tem lutado muito para garantir, né? Eu acho que a cota e as ações afirmativas, elas são muito importantes. Sou defensor, inclusive, sou autor de alguns projetos de lei aqui na Câmara de cotas, né? Por exemplo, cotas para pessoas trans nas empresas que contratam com o poder público. Que eu acho que é uma cota importante, porque você tem várias empresas, né? Porque aí você está querendo inserir no mercado privado também. Você insere no cota. mercado privado, né? A gente tem cotas no concurso público, né? Tem cotas nas universidades, que hoje tem sido uma pauta com vitórias do movimento trans, né? E da comunidade LGBT de forma geral. Mas eu vou voltar num ponto que eu acho que é importante, porque você falou assim, olha, eu não quero falar dos direitos civis, né? Lá atrás, que é casamento, a criminalização da homotransfobia, reconhecimento da identidade de gênero e tal. E vamos falar de mundo do trabalho, mas eu acho que a sua fala, Michele, é muito importante, porque quando a gente chega no mundo do trabalho, tem uma retaguarda aí de coisas que estão mal resolvidas. Entendi agora. E é isso que nos coloca, é isso que faz com que isso, entre outras coisas, que faz com que a gente chegue, especialmente dentro da comunidade LGBT, especialmente a população trans, porque é uma sigla que representa segmentos diferentes. Claro. Que não são a mesma coisa, não é ali um campo monolítico de... Não, são segmentos completamente diferentes, com inserções diferentes na sociedade, que lá atrás decidiram, numa estratégia política, se juntarem em torno de uma sigla para lutar por direitos. Eu acho que é um pouco uma aliança. Mais do que tudo é uma aliança diferentes. Questões de identidade de gênero, orientação sexual, afetos, entre outras coisas, né, que reúnem a sigla. Então, eu acho que esse debate é anterior, porque eu acho que a nossa mudança social, cultural mais profunda, ela vem a partir, primeiro passo, da ocupação do espaço público. Então, eu acho que é decisivo o movimento de paradas. Ele é fundamental. A parada de São Paulo reunir tantas milhões de pessoas, já ter reunido 4 milhões. A parada de Porto Alegre ser gigante, as duas que tem, a parada de Brasília, enfim, as paradas, a ocupação do espaço público que culminou. Nós não vamos ficar no armário, nós vamos começar a ocupar o espaço público, e você começa a ter, nos anos 2000, vitórias importantes, a união civil estável, leis municipais e estaduais de que, olha, nesses bares não pode ter preconceito, nos restaurantes, porque antes o povo expulsava, não podia dar um selinho que era rua, pessoas trans não podiam entrar para sentar. Entendeu? Era isso, né? Até os anos 2000. Que isso vai mudando. Até hoje, mas eu tô dizendo assim, de forma generalizada, até os anos 2000. E depois você tem o casamento, né? O Supremo cravando o casamento. Não é lei, mas é uma decisão importante da Suprema Corte. Não é uma vitória menor. Porque, né? Mas aí eu acho que essa mudança cultural é o que pode nos colocar o reconhecimento da identidade de gênero, porque aí você já tem pessoas trans que já chegam no trabalho com a identidade formal. Isso muda um pouco. Eu tô dizendo só isso, que assim, que para nós é tão importante os direitos civis porque eles são preliminares. A gente só chega no mundo do trabalho se a gente tem o direito a casamento, a herança, a... plano de saúde do companheiro. Se a homofobia, a homotransfobia é criminalizada. Educação, alimentação, moradia. Exatamente. Aí, quando a gente fala de população LGBT, as que conseguem acessar o ambiente de trabalho continuam sendo LGBTs antes do ambiente de trabalho e carregam consigo para dentro do ambiente de trabalho isso que veio antes. Que você seja empoderado ali. Exato. Mas outras pessoas não conseguem chegar, que aí esse é o ponto que a gente está trazendo. E só para tu ver como os direitos civis da população LGBT, eles são tão frágeis que não há muitos anos atrás o pastor Eurico, ele tentou passar, e ele passou na sua comissão, tá? A proibição do casamento LGBT, que depois foi derrubada na Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos Humanos. Mas ele conseguiu aprovar na sua comissão a proibição do casamento LGBT. E o casamento LGBT, através dessa decisão do CNJ lá em 2013, ele é equiparado ao casamento não LGBT, né? Através ali do entendimento do Código Civil dessas relações. Sim. Aí você pensa, eu tô lá, eu quero ter um trabalho, eu quero que a minha esposa tenha uma tranquilidade de direito de sucessão, eu sofro um acidente de trabalho, eu morro, casamento LGBT não, tá? Acabou. Minha esposa não tem direito a nada. Gente, plano de saúde.
Se você não pode casar, você não pode ter você não pode ter o seu saúde, dependente. você não pode ter um monte de coisa. Então, por isso que eu sempre digo que a pessoa LGBT, quando ela entra no trabalho, ela, antes de ser trabalhadora, ela é LGBT porque tem tudo isso atrás. Quando eu quis dizer assim, a questão dos direitos civis, para que a gente marque isso como uma conquista, para que não haja, para que a gente não regrida, né, enquanto conquista, mas que a gente hoje possa pautar coisas além do que os direitos civis, e aí é por isso que eu falei da questão do direito do trabalho aqui. Para que a gente não possa, porque é tão estúpido a gente falar sobre direito civil, né? Tipo assim, direito civil nada mais é do que ser civil, ser cidadão, ser alguém, né? E só que a gente tem na nossa história uma forma curiosa de que se você for pegar muitos dos direitos civis, você tem o próprio direito a voto, enfim, na questão de gênero, questões raciais também. Você tem muito apoio do sindicalismo. Você tem na história ali cruzamentos, apesar de não ser a bandeira, mas você tem. A disputa é mais de agenda prioritária. Mas você tem. Não chega a ser contra, na pauta LGBT, nas pautas que deveriam também ser incluídas, as conquistas recentes que nós estamos acompanhando, elas me parecem ter sido, né, feitos por fora dos sindicatos. Não foram os sindicatos que pautaram, olha, queremos direitos civis para... Ou se incluíram com, apesar de ter algum... Lógico que sempre tem apoio, a gente está fazendo uma generalização que não é absoluta de forma alguma. Mas de forma predominante, de isso daqui é a nossa bandeira, a gente chegou num lugar e eu debato com pessoas do sindicalismo e falo assim, cara, beleza, vamos fazer então, vamos incluir... pautas de pessoas LGBTs no sindicato. Aí, cadê elas? Vamos fazer um chamado aqui para as pessoas virem aqui no sindicato, aí faz lá a publicação. Pessoas LGBTs que estão aqui na nossa categoria. Vamos fazer uma reunião para fazer o debate aqui sobre as pautas de reivindicação. E muitas vezes não aparecem. Por medo, de exposição, é óbvio. Não é só isso. É óbvio. Não é só isso. Como é que você vê isso? Olhando para mim como uma pessoa LGBT do mercado de trabalho privado, CLT, nossa. Quando tu acha que vamos botar aí, tirando a polícia militar, nos 23 anos de carteira assinada, eu senti que eu, enquanto mulher trans, tinha representação dos meus interesses pelo sindicato. Quantas vezes tu acha que o sindicato deu a bandeira pra mim, o indicador pra mim, de que, não, Michele, tu é uma trabalhadora, a gente vai lutar pelos teus direitos também, enquanto mulher trans trabalhadora. Quantas vezes tu acha que eu me senti, e eu tô me usando exemplo anedótico para não trazer para a comunidade como um todo, mas eu tô me trazendo, quantas vezes tu acha que eu me senti nesta posição de dizer, não, eu vou lá no sindicato, porque lá eu sei que eles vão atender as minhas demandas, eles vão ouvir as minhas demandas, sem pensar que é um mimimi, sem pensar que é uma pauta menos importante. Eu posso te responder que nunca. Eu nunca senti e aí pegando na minha categoria, que é da tecnologia da informação, que lá no Rio Grande do Sul era representado pelo sindicato dos metalúrgicos, até eu não sei qual que está representando agora, mas sempre foi metalúrgicos, tá? Eu nunca senti representação deste sindicato na discussão dos interesses também do trabalhador LGBT. Então não adianta ele me chamar agora... Né? Porque aí é artificial, porque daí o trabalho tem que ser feito antes. Tu tem que chamar alguém LGBT para dentro do sindicato para começar o trabalho de formiguinha dentro do sindicato e construir a confiança com o trabalhador LGBT e dizer, agora sim meu sindicato está me representando. E não o contrário. Não pegar o momento, a gente não sabe muito bem para onde ir, convoca os trabalhadores LGBTs. Não vão ir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não há uma RH, segurança. Por exemplo, de alguma empresa que você já tenha passado, dentro da sua experiência, alguém já te acolheu? Você sentiu mais acolhimento num lugar talvez mais corporativo do que do sindicato? Sabe como que foi a minha transição? E aí foi no RH. Eu cheguei no RH, assim como a gente está aqui, estava a
a gente chama de generalista de RH, né? Tava ela ali sentada. Eu disse, olha só, eu sou uma pessoa trans, eu preciso transicionar, o que eu faço? E aí por 10 meses eu tive que ensinar a empresa como fazer o processo de transição de uma pessoa trans. Então, apesar do acolhimento, porque era uma política já da empresa, então veja, aí começa a diferença aqui. Existia uma determinação top-down, né, cima-baixo, de que diversidade e inclusão são valores fundamentais da empresa, desde a sua estruturação lá nos Estados Unidos a qualquer lugar do mundo. Então, se no Brasil está ocorrendo uma situação que uma pessoa vai transicionar, a empresa tem que se virar nos 30. Aprenda, na marra. E foi o que aconteceu. Só que eu precisei passar por um processo de 10 meses para que isso acontecesse. No sindicato não existe a política implementada top-down que diga, olha só, sindicato, no momento que um RH, por exemplo, receber uma comunicação, eles podem buscar o apoio do sindicato e o sindicato ir à empresa e capacitar, por exemplo... Não só capacitar, mas estar do seu lado para caso o RH cometa algum erro, se nega alguma coisa. E sem contar o risco que essa pessoa que vai transicionar ou que saiu do armário por qualquer outro motivo corre de perder o emprego por não ter o apoio de um da ente. própria discriminação que pode sofrer por causa disso. Então essa que, para mim, volta... Por isso que eu digo que o trabalhador LGBT, ele antes é LGBT. Entendi. Porque volta justamente naquela questão. Não adianta o sindicato me chamar agora, porque agora ele não está se demonstrando interessado em me representar. Ele está interessado em me representar enquanto trabalhadora, ignorando as características específicas do meu corte social. E essa iniciativa do convite, né, do chamado do sindicato, ela fica caracterizada como artificial, porque se você não tem essa retaguarda anterior, se você não tem a compreensão da realidade, se não é um sindicato que apoia as lutas históricas da comunidade, se você não tem gestos anteriores, preliminares a esse processo, você não confia que aquele é um espaço de segurança para você debater, se organizar. Existem experiências interessantes no mundo, né, de organização, tanto do ponto de vista corporativo, quanto do ponto de vista sindical. Né? Por exemplo, tem uma experiência que eu conheci de um amigo que trabalha naquela carreira internacional, trabalha na OEA. Aí tem uma carreira específica que ele trabalha são várias organizações internacionais e ele sai dessa carreira, né? Tipo, consultor, mas passa por um processo seletivo que é quase um concurso público para entrar. E tal. E ele já trabalhou em alguns países, ele está nos Estados Unidos. E eles têm, do ponto de vista de uma negociação do sindicato com a empresa, eles estabeleceram um grupo LGBT nessas organizações internacionais. Esse grupo LGBT, ele se reúne, né, ou no sindicato, ou num espaço cedido pela empresa e tal, ele se organiza, ele tem um líder LGBT. Então eles têm um líder LGBT. Nos Estados Unidos eles têm muito esse modelo, né? Até pouco tempo, até a Meta, outras organizações tinham líderes regionais LGBTs. Então, para além das lideranças corporativas que cuidam do conteúdo da empresa, da atividade fim, eles estabeleciam líderes LGBTs. E em alguns casos, no caso das organizações internacionais, era em parceria com os sindicatos. Então era o líder LGBT da empresa. O líder LGBT, ele atuava, ele tinha um certo status, ele estava na área dele, atividade fim, ele tinha umas horas da empresa, que é isso que é você entregar. Óbvio. Isso não é negociar. O sindicato colocou isso como prioridade, porque ele foi negociar as horas do líder LGBT. Então, ele trabalha 40 horas, vamos supor, ele tem 8 horas por semana para se dedicar à liderança LGBT da empresa, que é o quê? Acolher as pessoas LGBTs, entender como é que tá aí a situação, mediar os conflitos nos diferentes lugares, você estabeleceu. Isso é política. E isso é você ter política para acolher a comunidade LGBT. Cadê os nossos sindicatos estabelecendo lideranças LGBTs e colocarem isso no acordo de greve? Ou no acordo coletivo, tá lá dizendo que essa pessoa, além do mandato sindical, vai ter uma liderança LGBT que vai ter 10 horas por semana para visitar todas as repartições e vai ser reconhecido pelos chefes, pelos gerentes, coordenadores, como uma liderança LGBT que tá ali para mediar conflitos, para acolher as pessoas LGBTs. E também para colocar eventualmente num acordo coletivo que as contratações eventualmente vão ter uma cota, vão ter alguma coisa para poder dar acesso, né, à comunidade a empregos que são marcados estruturalmente por E eu acho que isso muda. Eu conheci essa história através de um amigo que virou nessa organização a liderança LGBT.
Aí ele falou, nossa, eu tô com mais um trabalho e tal. Pra já ele, quero trazer ele aqui. com ele era uma liderança LGBT e aí ele mediava conflitos. Ele falou, nossa, eu perdi minha noite de ontem. Porque ele se envolvia nas histórias. As sei lá, 5 horas, 8 horas que ele tinha a mais. Fábio, você já foi sindicalista. Você sabe que sindicalista é assim, né? Só que assim, ele era intermediário, né? Entre o sindicalismo. Entendi. E aí ele trabalhava dobrado com aquilo ali, né? Ele era meio uma mediação. Só que ele era apaixonado por aquilo porque eles vinham conseguindo transformar as relações ali, né? Por exemplo, ele fazia processos de transição, ele acompanhava saída do armário. Então, os coordenadores chamavam ele, olha, eu não sei como me referir num caso específico. Era a liderança que ia lá. Já experimentou perguntar para a pessoa como você se refere? Então, assim, são coisas muito básicas, por isso que isso está conectado com os nossos direitos anteriores, com os nossos quase direitos civilizatórios, assim, que a gente não tinha. E olha que eu falo isso dos direitos anteriores. Pedra fundante, que eu sou otimista. Eu sou muito otimista. Eu acho que nós estamos mudando a história, mudando a realidade, sabe? Estamos batalhando por isso e tem muitas mudanças que são reais. E eu lembro que eu provocava muito sindicalistas, porque eu estou muito inserido, eu sou do PSOL, estou muito inserido na esquerda, no meu partido, e nos outros partidos de esquerda tem muitos sindicalistas, e eles falavam, amanhã nós temos que colocar 10 mil na luta, a luta agora é para valer. Eu falei, gente, mas a gente já coloca 100 mil na parada LGBT, vocês tinham que fazer um cursinho com a gente. Eles, mas é uma festa. Eu falei, vocês deviam aprender a fazer movimento na rua. Vocês deviam aprender a movimento na rua, porque a gente coloca 100 mil em Brasília, 80 mil em Brasília, a gente coloca 2 milhões em São Paulo, então vocês deviam aprender, porque vocês colocam 10 mil trazendo ônibus do Brasil inteiro, coitados. Tem alguma coisa errada. Vocês têm que aprender com a gente. Porque o maior movimento social do mundo é a parada de São Paulo. Então, assim... Mas era mais uma provocação. Óbvio que o nosso movimento ele tem muitas camadas, né? Alegóricas. E é por isso que ele é o sucesso que ele é. E é por isso que ele tem as conquistas que ele tem. Então a gente também tem que reivindicar, né? O que a gente conquistou. E esse movimento, essa massa que se movimenta, ela não se movimenta só para celebrar. Ela movimenta também para... Essas são as lutas que a gente travou. Essas são as lutas que a gente venceu. Essas são as lutas que a gente está travando. Por exemplo, hoje a gente tem no Congresso... Nada mais sindicalismo do que isso. Ela podia estar falando num sindicato. Então, né? Hoje, se a gente fingisse que não sabia que era da parada... Então, hoje nós temos no Congresso mais de 60 projetos de lei antitrans. Sim. Andando hoje no Congresso. Tá? E como é que a gente se articula contra esses projetos? Na rua, movimento LGBT, Sim. É lá que a gente fala, é lá que a gente conscientiza, na rede social. A gente estava falando aqui das representações de lideranças LGBT. Eu faço parte, nas empresas se chama de ERG ou BRG, que seria o Employee Resource Group, ou o Business Resource Group, que são os prides, basicamente, os movimentos étnicos. A gente tem esses movimentos. E isso, dentro da empresa, é um trabalho voluntário. Você dedica o seu tempo de maneira voluntária. Você tem os 20%, mas você é cobrado nos outros 80% pelo 100% do trabalho, claro. Tá? Só isso que eu quero que fique bem claro. Então, toda vez que eu estou dedicando as minhas horas para trabalhar nas iniciativas de diversidade e inclusão da empresa, eu não estou tendo menos trabalho para poder fazer esse trabalho adicional. Não, eu tenho o meu trabalho inteiro, que eu tenho que entregar 100% em 80% do tempo, e eu tenho o meu outro trabalho, que em 20% eu tenho que entregar 100% do trabalho. Então eu passo a ter 2 trabalhos com uma única jornada, dentro do ambiente corporativo. Aí soma o meu caso, que ainda faço trabalho com a internet. Então eu tenho um terceiro trabalho, que eu preciso também dedicar 100% de tempo para fazer esse trabalho de conscientização. Então a gente tem que ocupar vários espaços, e um desses espaços teria que ser dentro do sindicato. Porque o exemplo bem clássico aconteceu na minha empresa. Botaram marcadores de reunião nas paredes, nas salas. Não tinha nenhuma pessoa cadeirante representante. A altura que botaram ficava inacessível para cadeirante. Então a pessoa não conseguia ver o tablet para marcar a reunião. Aí, depois que implementaram, fizeram a correção porque viram, gente, está muito alto. Como é que a gente poderia ter evitado o primeiro erro? Tendo uma pessoa cadeirante representando a política de diversidade da empresa, o que não tinha. Eu não tenho como saber a necessidade de uma pessoa cega se eu não vivo a experiência de ser cega. Eu posso estudar sobre, mas como que eu atendo às necessidades de uma pessoa cega? Então, como que tu vai atender às necessidades de uma pessoa LGBT se tu não sabe quais são as necessidades? Se o teu prisma pelo qual tu olha o mundo
é o prisma de um homem branco, cis, hétero, de mais idade, sindicalista, que nunca viveu isso daí. Que às vezes veio até da época da ditadura e que é tudo muito novo pra ele. Como que tu faz isso, entendeu? Então, se tu não tiver representação dentro do sindicato desse corte social, o sindicato sozinho não vai conseguir representar esse trabalhador. Eu fico pensando assim, tô tentando fazer na minha cabeça um contraponto de quem tem uma posição diferente do que parece que nós temos convergente, assim, dentro do sindicalismo. E aí eu fiquei pensando assim, a questão, o que o sindicato vai lutar? Por condições de trabalho, né? Reajuste de salário, estabilidade. Em tese geral, mais ou menos isso, suas variações. Daí, o que não seria, né, para você falar que essa pauta, o que dentro, na hora que você colocou o exemplo aqui, a pessoa precisa usar um banheiro, condição de trabalho. Condição de trabalho. Ela precisa não ser humilhada no ambiente de trabalho. Ser chamado pelo nome corretamente é um tipo de humilhação. Tô tentando ver o que não seria, e tudo é luta de... Claro. Você fala assim, não, continua sendo luta de classe, luta, né, por reivindicação de trabalho, só que para além do que quem não passa por essas situações. É porque a luta sindical, ela é desgaste. Ela é agenda prioritária. Então, o que eu quero dizer com isso? É assim, você tem que queimar a ficha. Então, com o que você vai queimar a ficha? E aí, esse é o problema das nossas pautas. Não é só no sindicato, nos partidos também. Sim. A gente fica, vou queimar. Lá atrás era assim, agora a LGBT dá mais voto. Então os partidos estão queimando mais as fichas com a gente. Né? Diga-se dos dois lados, inclusive. Dos dois lados. Então, um pro ruim e um pro bom. E o bom antes, o lado bom antes, não queimava a ficha com a gente, não. Negociava e escondia. Entendi. Aí como dá voto hoje também, né? Eu fui mais votado do DF, mais votado da história na última eleição. Mas você é brabo também. Então, assim, o povo tem que... E você também, Fábio. Peraí, eu vou fazer uma pausa. Eu até nem queria te trazer, já queria te trazer aqui antes, mas não para esse tema, porque você pauta todos os temas aqui, sua atuação na CPI de 8 de janeiro é histórica. E você sabe que isso é uma dificuldade. Foi uma dificuldade que eu sempre tive, porque eu sempre conto essa história, mas lá no auge da Covid... Eu visitando as unidades de saúde, não sei o quê. Aí fui dar uma entrevista para um jornal aqui em Brasília, grande. E aí eu cheguei lá e repórter, como é que estão os LGBTs? Eu falei, não sei como é que estão os LGBTs. Eu sou o presidente da comissão que está fiscalizando as unidades de saúde do DF. É por esse motivo que eu vim aqui. Sim. Os LGBTs devem estar em casa. Espero que estejam, porque nós estamos no distanciamento social lutando para que elas fiquem em casa. Então eles se cuidem. Mas assim, tô dizendo isso não porque eu não queria falar das LGBTs mesmo. Porque eu sempre quero falar. Também, eu sempre quero. Eu amo falar sobre isso. Mas o parênteses que eu fiz é porque você também atua muito forte. Assim, eu fui mais votado. Mas, em muitas pautas, tem isso. Em muitas pautas. Tem muita gente que defende a pauta LGBT, mas que eu não votei. Mas essa é a dimensão, né? A gente que é LGBT pode também representar muitas pautas. Mas é porque o sindicalista raiz, quem fala assim, eu sou sindicalista raiz, ele tem que defender condições de trabalho. E ele tem que olhar essa pauta e falar, isso aqui é condição de trabalho, isso aqui é discriminação. Na hora de transicionar, estabilidade, porque vai que você perde emprego na hora de fazer isso, né? E pode sair assim, muito fácil. Uma humilhaçãozinha acaba com a autoestima da pessoa, que ela vai pra gaveta, né? Isso é condição de trabalho básico. E a gente precisa colocar isso na agenda de prioridades. Então, quando eu falo em queimar cartucho, queimar a ficha, essas pautas têm que ser compreendidas como condições de trabalho, para na hora do acordo coletivo, na hora da greve, na hora da intervenção sindical, na hora da assembleia, isso entrar na pauta. Entrar na ordem do dia dos sindicatos para que isso seja incorporado. Eu acho que é por isso, porque como fazer política sindical, movimento social é desgaste, a gente tem que entrar no rol de escolhas das organizações sindicais como prioridade. Então, acompanhar a transição de pessoas trans no ambiente de trabalho, garantir vagas para pessoas trans, tem que entrar no rol de prioridades do sindicalismo. E vamos, já que a gente entrou no aspecto de condições de trabalho, pensa comigo, condições de trabalho não pode ser uma coisa geral. Porque a gente tem várias necessidades específicas dentro dos cortes sociais. Eu citei os exemplos de pessoas com deficiência. Sim, quantos tipos de deficiência diferentes nós temos de trabalhadores e que a gente vai ter que dar condições para esses trabalhadores de estarem nesse ambiente
com todos os recursos adequados para que eles possam performar suas atividades. Então, se a gente pensar condições de trabalho apenas no aspecto geral, vamos dar condições de trabalho e a gente pega o mínimo da dignidade daquela linha base de todo mundo, todos os outros cortes sociais que não só LGBT Sim. vão ser afetados negativamente. Então, o que falta, na minha visão, para o sindicato é olhar a condição de trabalho e dizer assim, dentro da condição de trabalho a gente tem que ter subdivisões do que a gente precisa trabalhar para cada corte social. A sociedade ela é heterogênea e se o sindicato tentar fazer um tudão como a solução para os problemas, não vai dar certo. Mas que é justamente olhar para aquelas estruturas sociais que a gente estava falando lá no início. Se você olha com recorte exclusivista e não olha de forma global para a realidade, você não dá conta das especificidades, das interseccionalidades que você citou antes. Você fica impedido de olhar para essa realidade que é mais plural. Então, é a classe trabalhadora, mas é uma classe trabalhadora diversa, é uma classe trabalhadora inserida em diferentes contextos, que mora em diferentes territórios, é uma classe trabalhadora que é negra, muitas vezes, em sua maioria, especialmente nos empregos de uma vulnerabilidade social. É uma classe trabalhadora que também ela tem muito da comunidade LGBT, que está inserida ali, precisa ser respeitada. É uma classe trabalhadora onde mulheres ganham menos que homens. Então, o sindicalismo precisa olhar para isso. E isso não é só demérito do sindicalismo em si, mas eu acho que essa é uma luta que nós queremos para transformar o sindicalismo, porque ele é um instrumento fundamental de mudança da realidade. Posso pegar esse gancho aí? Porque tem uma provocação aqui que eu acho que eu sempre faço. Eu sempre conto que eu já fui... Você falou que você é otimista, né? Eu sempre fui chamado de ultra otimista com o sindicalismo. Ultra-otimista. Que eu sou um pouco... Você não é só otimista, é ultra-otimista. Que eu sou, tipo... Acho que eu talvez ache ter uma expectativa muito grande no sindicalismo. Mas é o problema da gente olhar a história, né? E ver a história do sindicalismo. Ela é uma história muito, muito rica e de muitas conquistas, né? De muitas conquistas. E aí olha, se a gente tem hoje uma ferramenta da classe trabalhadora que é uma bazuca assim que faz, sabe, consegue alcançar grandiosidades, a classe trabalhadora precisa usar melhor essa ferramenta. Sim. E quando você tem, por exemplo, mas eu não sou sindicalizado, mas o sindicato não faz nada por mim. Aí tem alguns poréns. Porque assim, o sindicato não faz nada por mim, não tem como ser 100% verdade. Porque em todo momento o sindicato vai negociar coletivamente, de alguma maneira. Né? Ele vai ter uma reivindicação lá por melhor, um salário, reajuste de 10%, sei lá. Uhum. Bom, você literalmente está dando poderes para o sindicato te representar, mesmo não sendo sindicalizado. Uhum. Ele vai te representar, ele vai falar em nome da categoria, fala assim, na hora que o diretor sindical estava lá, a diretora, eu vim aqui reivindicar 10% a mais. Esse eu não é a pessoa, esse eu categoria. Uhum. Então, o sindicato, de fato, sempre vai estar representando os trabalhadores de uma determinada categoria. Daí vem uma outra camada, que ele então representa de alguma forma. Mas para ocupar esse espaço de representação ou de seleção de pauta, é um processo em que já cansei de ver nas assembleias. Mãe com criança pequena, num horário horrível, tentando se virar para conseguir estar ali naquele lugar, porque tem jornada dupla, e aí o pai ele consegue ficar nas assembleias, ficar até mais tarde normalmente, e mãe não consegue. Né? Ou então, os próprios espaços dentro do sindicato são espaços de disputa política. Sem dúvida. Né? E, então, deixar o sindicato de lado é abdicar de um poder que o sindicato tem de escolher qual enfrentamento ele vai fazer. Né? Que foi o que você fazia, queimar a ficha. Se você não disputa o sindicato, exato, a ficha vai ser queimada por um homem branco, o padrão. Então a gente precisa criar também consciência de que isso é um espaço a ser disputado. A gente fala da política do Congresso, né, que é fundamental ser disputada também,
Mas ali é um espaço de poder. Outro espaço de poder é o sindicalismo. Sim. E a gente precisa entrar nesse lugar também. Mas eu acho que a gente, para entrar nesse espaço, porque, por exemplo, tudo que tu falou da luta do sindicato, ela é realmente o que ocorre, a gente vê. Mas ainda falta a compreensão do que seriam lutas paralelas, né? A gente não precisa, trazendo para o linguajar da minha área, tá? A gente não precisa fazer uma fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai. A gente pode ter processamento paralelo. Bom, vamos trabalhar o aumento enquanto a gente vê se as políticas de diversidade estão dando condições de trabalho para os nossos trabalhadores em outras condições. As mães solos, o que tem jornada dupla ou tripla, os trabalhadores com deficiência, os trabalhadores pretos, os trabalhadores LGBTs. O erro para mim é que parece um fliperama, né? Tu só pode botar uma ficha por vez e tu só joga uma ficha por vez. Cara, eu já olho o negócio como um poker. Tu tem um jogo enorme na mesa, mas tu pode jogar várias fichas ao mesmo tempo para apostar naquilo. Muitas vezes tu vai ganhar um pedaço, tu vai perder todo um pedaço, mas o importante é não ignorar as outras lutas. Porque a partir do momento que tu queima a ficha só numa área e a outra área tu nem tentou queimar a ficha, tu priorizou só essa uma área, aquele trabalhador lá, ele vai ficar, pô, beleza, o cara lutou por um aumento pra mim, mas tipo, eu não tenho acesso apropriado, eu não tenho uma rampa de acesso. Ou você pode ser demitido. Ou pode ser demitido. Por discriminação. Sabe? Exato. E perder aquele reajuste. O que eu acho que falta é olhar por essa perspectiva que tu trouxe de entender que condições de trabalho e que estabilidade incluem esses outros trabalhadores que têm cortes sociais. Então, não é tipo assim, adiciona o braço LGBT na luta sindical. Não, larga dentro das condições de trabalho um pedaço da luta LGBT. Sim. Larga dentro da estabilidade um pedaço da luta LGBT, porque faz parte. Então, na verdade, tu continua trabalhando o mesmo tripé, entre aspas, mas dentro desses tripés com pautas que tu precisa endereçar individualmente, porque elas são pautas específicas. Né? Não adianta eu querer endereçar para ti o teu direito do nome ser respeitado, porque não é uma luta que tu precisa... Não há violação. Né? Não precisa ser travada para ti essa luta. Para mim precisa. Né? Então veja, o sindicato ele pode lutar por um interesse em comum para nós, mas em um dado momento ignorar que tem um direito meu que não vai ser garantido. Então eu acho que no momento que ele simplesmente diz assim, só incorpora isso aqui dentro, vamos trabalhar, na hora que a gente for queimar a ficha das condições de trabalho, vamos falar de LGBT, vamos falar de pessoas com deficiência, vamos falar de mãe solo. Na hora que a gente incorporar isso, a gente começa a trabalhar de maneira mais ampla essa luta. E aí eu acho que acaba se tendo um resultado melhor no médio e longo prazo, com impactos já imediatos no início que as pessoas começam a perceber, opa, peraí, mas era uma discussão que não se tinha antes. E é uma via de mão dupla, né? Porque é o sindicato se comprometendo com uma agenda, o que vai proporcionar um ambiente melhor para que a comunidade LGBT consiga também, de alguma forma, naquele contexto, disputar o espaço sindical, que eu também acho muito importante, porque a gente entra no espaço sindical. Aquele aumento de 10% vai fazer a gente muito feliz também. Assim como vai fazer nossos colegas de trabalho. Então, assim, a melhoria do auxílio alimentação, do Vale, vai ser muito bom pra gente. Assim como vai ser para aquela pessoa. A melhoria da Previdência, do plano de saúde, vai ser muito bom para mim também. Então, assim, claro que tem questões que tocam todo mundo, mas elas chegam em todo mundo de forma diferente a partir dessa pluralidade que é reflexo da discussão que é preciso que seja feita. E aí, óbvio que tem bases sindicais que chegam pessoas ali extraordinárias, LGBTs extremamente fortes, potentes, que têm coragem, botam a cara, disputam, né? Tem sindicatos que têm diretorias LGBTs, né? Eu já tive a oportunidade na Fazubra, por exemplo, que é uma federação que os sindicatos dos trabalhadores das universidades federais, né? Enfim, falar sobre... Eles fizeram um seminário nacional com lideranças LGBTs de todos os estados. Eles me convidaram uma vez para falar. Teve um em São Paulo, eu falei aqui em Brasília. Esse de Brasília, quase fui. O Andes já fez, com os docentes das universidades federais. O Simpro tem uma diretoria de diversidade LGBT que pauta e protege professores que são perseguidos, inclusive, quando falam da questão LGBT em sala de aula.
aula. Sim. Então você tem experiências de avanço nessa temática que são transformadoras, né? Assim, então eu acho que nós vamos aproveitar essa experiência. E aí, mas você não pode contar com gente muito corajosa, bem resolvida, que vai chegar lá e disputar. O sindicalismo consciente também ele tem que... E aí ele não pode fingir que essa pauta não existe. Porque se ele tem compromisso com uma série de pautas, e às vezes eles até usam no discurso, que é isso que é ruim. Fazem um discurso pró-LGBT, fazem um discurso... Mas na hora de conscientizar a categoria e construir o caminho para que isso seja de fato prioridade, concomitante, eu não digo prioridade acima de nada, mas é uma prioridade transversal, né? Que acho que é um pouco por aí. Acabam não executando aquilo na prática. Então, eu acho que é uma mão de via dupla. A gente está no sindicalismo, porque os 10% são importantes para a gente, porque a greve, muitas vezes, ela é parte, porque a negociação com a empresa ela é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criar um ambiente onde a gente consiga desenvolver melhor essa pauta, e isso é uma transformação que tem que acontecer concomitante, e a gente precisa sensibilizar as direções sindicais. Mas eu concordo muito contigo. A gente não pode tirar o pé desse espaço, que é um espaço de poder, porque é uma ferramenta poderosíssima para mudar a realidade, já mostrou isso. Né? No sindicato que a gente vai buscar abrigo nos momentos mais difíceis. Né? Eu acompanho as dificuldades de várias servidoras, por exemplo, professoras do DF que vão lá no sindicato porque tem um apoio jurídico, né? para pensão alimentícia. O sindicato dá uma causa pessoal para cada servidor. Outro dia lá no escritório, direito de amamentação, redução de jornada de trabalho para amamentação. Né? Então, assim, tem muita... O sindicato ele é um instrumento poderoso que nós precisamos ocupar e transformá-lo, né? A partir dessa lógica de que essa pauta ela é uma pauta prioritária. Essa palavra transformar. Para mim, o principal é eu até falei antes, quando a gente estava conversando lá fora, que eu pesquisei sobre ações dos sindicatos, e a gente vê sempre ações pontuais, assim, elas ocorrem, mas elas ocorrem num vácuo. Você né? viu? Ocorreu... Não, ação, por exemplo, de conscientização sobre pessoas LGBTs, de capacitação, de inclusão no ambiente de trabalho, mas ela ocorre assim, você vê uma data e nada mais. Ou ocorre numa data muito especial, né? Dia Internacional Anti-LGBTfobia. Existe um marcador. E eu acho que a transformação tem que ocorrer de forma cultural dentro do sindicato. A cultura do sindicato tem que ser pensar outros trabalhadores que não só uma linha geral. Né? Tipo, não só aqui, ó, todo mundo é atingido por isso. Tem cortes específicos, como você falou, da amamentação, né? Esse corte específico o sindicato tem que pensar. Sim. Ele tem que trabalhar isso daí. Então, para ele pensar isso daí, isso tem que ter lá no seu bracinho, culturalmente inserido. Gente, vamos olhar para esses outros aspectos. Não sei como olhar? Bom, então vamos chamar pessoas aqui para dentro que nos ajudam a enxergar dessa maneira. Precisa ter este movimento, esse pontapé inicial. Né? Michele, minha missão principal aqui desse episódio é te fazer uma sindicalista. É isso que foi. Do nada. Se eu conseguir. Quanta sugestão eu dei pra sindicato aqui agora, pô. Mas é brincadeira à parte. Agora uma consultora ao sindicato. Consultora LGBT. Eu quero ela presidente. Sabe? Eu quero assim. Mas brincadeira à parte é porque assim. Muitas vezes vão chamar a Michele para, não sei se isso já aconteceu e tal, mas vou te pegar como se fosse um exemplo. Vem fazer uma greve aqui com a gente para uma reivindicação específica. Aí você vai falar, pô, mas procurei o sindicato, tentei participar, fui excluído, fui, às vezes, discriminado no sindicato, né? Também tem essas questões. Né? Passei por situações assim, assado. Agora, eu não vou para greve porque eu não me sinto pertencente ao sindicato. Aí ela é taxada de pelega. Né? Vai ser taxado de pelega que não quer fazer parte e tal, mas o que eu acho que é importante mesmo que é não só cobrar dos sindicatos que haja espaço para essas pautas, mas também conscientizar pessoas que não estão enxergando no sindicalismo uma representação e ser essa representação. Eu acho que esse trabalho também é importante, né? Porque se a gente for acreditar, que a empresa vai, né? Vocês falaram aqui da Meta, de outras empresas que há pouco tempo atrás, acho que falava de pink money, né? Que era assim, nossa, olha como a gente é inclusivo, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, vem logo em seguida um discurso político que diz o seguinte, a gente está falando de cotas. Então tá. Então você, homem branco, cis, tal, você vai perder emprego para uma
uma trans. Sim. E aí o capitalismo como faz, o andar de cima né? faz isso. Ele coloca a gente uns contra os outros e fala assim, e apoia o sindicato para, não deixa entrar. E por isso que eu defendo que é uma via de mão dupla. Porque eu acho que essa politização ela tem que acontecer não só no movimento sindical, mas também com a comunidade LGBT, de que a gente precisa se preocupar com a pauta dos trabalhadores, porque tem muitas lideranças LGBTs privilegiadas na sociedade que abandonam pautas históricas de enfrentamento à vulnerabilidade social, as pautas da classe trabalhadora, as pautas do movimento negro, da juventude periférica nesse país. Então, assim, eu acho que tem muitas outras agendas. E essa é a disputa que também acontece no movimento LGBT. Tem um movimento LGBT liberal, individualizante, né? Que também foi capturado por essa lógica do capitalismo, da progressão e da meritocracia, que esquece uma boa parte, 99% do segmento que ficou para trás. Então, essa é uma disputa que a gente faz no sindicalismo, que hoje a gente estava focando no sindicalismo, mas essa é uma disputa que a gente tem que fazer na comunidade LGBT, que tem um segmento extremamente elitizado, né, que não olha para projeto coletivo, e a gente tem que lembrar, gente, projeto coletivo, o ascenso do fascismo e da extrema-direita no Brasil, acho que alertou uma galera que estava lá quase achando que estava vivendo no neoliberalismo, introjetado no neoliberalismo e numa visão individualista da realidade e sem ter visão de processos coletivos. Aí quando percebeu que o andar de cima estava rifando todo mundo, aí entendeu que precisava enfrentar o extremismo da direita, por exemplo, e precisava agora... então eu também quero, né? Eu vejo que às vezes eu vou em festas mais elitistas da comunidade LGBT distribuir adesivo. Eu quero da escala 6x1, eu quero da... Então também é um... Quero pegar esse gancho, por favor. Olha só como a gente poderia fazer a forma de se debater, né? A gente já colocou aqui. As pessoas LGBTs, elas são precarizadas, né? Então, elas vão estar... Quem é precarizado geralmente vai para o informal, né? Ela vai estar na informalidade. Você poderia muito bem... 6x1 é o primeiro da CLT, a informalidade, depois o primeiro da CLT precário é o 6x1. Aí a gente podia falar assim, defender as LGBTs contra a escala 6x1, sei lá, contra essa escala. Só que é uma pauta LGBT o fim da 6x1. Já é uma pauta. Aí vem uma mulher trans, lógico que também tem o Rick Azevedo, um homem gay, que pauta faz pautar o que o sindicalismo não conseguiu pautar, porque redução de jornada de trabalho, pauta histórica, primeira conquista da classe trabalhadora. Primeira conquista da classe trabalhadora é a redução de jornada de trabalho. E aí você consegue pautar 6x1 com um ponto de vista diferente de vida além do trabalho. Não é só redução. Redução para quê? Não, redução para ter qualidade de vida. Não quero que reduza o meu salário. Né? Não quero que reduza o meu salário. E veja se não é uma luta hoje que é abraçada, mas que começou com um vídeo de TikTok. De um trabalhador indignado falando sobre isso. Só que presta atenção. Se não tivesse tido a atenção de pessoas influentes de alguma maneira, e eu não estou falando de pessoas do sindicato, eu estou falando de pessoas da rede social mesmo, alguém que trabalha na militância na rede social, que ocupa um espaço que historicamente, por incrível que pareça, é ocupado só pela extrema-direita, é por isso que a gente vem se ferrando tanto. A gente está num caminho hoje de tentar ocupar um espaço que eles aprenderam a dominar na última década, né? Então a gente pega pessoas de esquerda que vão lá e olham essa pauta e dizem, não, cara, isso aqui a gente tem que lutar. E como tu disse, muda a perspectiva. É vida além do trabalho. Quando a gente vai falar dos direitos LGBTs no ambiente de trabalho, é condições de trabalho, não precisa dar o nome de luta da classe trans. Não, são condições de trabalho para um corte específico de trabalhadores. Então tu muda a perspectiva até para aquele que está dentro do sindicato, não sabe muito bem como ir para isso. A gente não pode depender que outros Ricks Azevedos deem uma bola dentro, porque o Rick Azevedo foi um lance de sorte também.
Porque a rede social permitiu a viralização daquilo, que é uma outra coisa que o capitalismo poderia simplesmente não permitir. Senão, não vamos deixar acontecer. E que já faz, né? O que já faz. A distribuição dos vídeos... Não conseguem filtrar tudo, filtram algumas coisas. Exato. E a gente estava citando aqui Meta e tal. Meta, Google e X reverteram todas as suas políticas de diversidade. Pois é. Todas. E aí eu tava falando aqui para vocês, mas é um trabalho voluntário. Tem uma outra pessoa que é globalmente contratada para ser responsável, assim, por uma região e tal, mas em geral é trabalho voluntário. Para que tu vai tirar as políticas, tu vai reverter as políticas de diversidade de alguém que faz isso de forma voluntária no ambiente de trabalho? Você consegue perceber? Então a manipulação... Nem custa, né? Não custa. tem nem impacto, né? Exatamente. O único impacto que tem é de pessoas se sentirem mais acolhidas no ambiente de trabalho e clientes que eventualmente são LGBT se sentirem representados pela marca. É por isso que não dá para pensar que vai vir da benevolência de um empresário, de um bilionário, essa conquista. Ela vai ser essa conquista, né? Esse direito, melhor dizendo. Esse direito vai vir através da conquista. E a conquista tem uma ferramenta maravilhosa chamada sindicato. E aí eu quero direcionar vocês para a gente tem uma pergunta aqui que atravessa todos os episódios, que eu acho muito legal. E eu acho legal porque ela traz diversas posições, que é muito simples. A gente tenta deixá-la muito simples. Fábio, eu vou começar contigo, até por conta da tua experiência no sindicalismo. Mas eu queria saber, simples assim, para que serve o sindicato? Sindicato é o espaço, a ferramenta na minha opinião, né, de luta de um setor organizado, muitas vezes segmentado, da classe trabalhadora para garantia dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras daquele ambiente, em todas as dimensões e camadas possíveis na realidade social. Eu acho que ele deveria servir para isso. Nem sempre ele serve para isso. Então, eu enxergo o sindicato assim. E já passei por muitas experiências importantes, interessantes, no movimento sindical de luta e de conquista. Então, já fiz greves, e essas greves tiveram resultados objetivos, né, da luta coletiva. É a organização, talvez uma das organizações mais exitosas, históricas, da coletividade, né, a partir de um questionamento social das estruturas. Então, eu penso que é essa ferramenta dos trabalhadores. Eu faço questionamentos, eu sou um crítico a uma visão limitada da classe trabalhadora, não plural, não diversa, mas eu sou marxista. Eu sou marxista e eu adoro a leitura do marxismo como um aporte fundamental. Eu só não sou dogmático, estreito, incapaz de fazer crítica, não entendo o marxismo como bíblia, como religião, nada disso. Mas eu acho que é uma teoria importante que ajuda a gente a entender a realidade, né? E aí tem muitos outros aportes que a realidade social, como o próprio marxismo nos ensinou, ela vai trazendo para a gente poder se atualizar e complementar as nossas capacidades de enfrentar a realidade. Maravilhoso, maravilhoso. Michele. E aí a perspectiva de uma pessoa que só trabalha e que o sindicato aparece uma vez por ano lá na frente da gente. Não, Mas a pergunta ela tem essa maldade, digamos assim, para que a gente entenda para que serve o sindicato sobre vários pontos de vista. Ele não está servindo. Mas aí que tá. Eu acho devia servir. Né? Eu acho que ela não é maldosa, porque ela justamente mostra, talvez pro sindicato, o que uma trabalhadora... E detalhe, a minha categoria é de trabalhadores mais elitizados, já autoconhecimento, altas habilidades. A gente não tá falando... então, já é uma categoria que quando o sindicato aparece, ele é visto como alguém que não luta pelos nossos interesses. Então, vamos lá, para que serve o sindicato na minha categoria? Quando o sindicato aparece, é sempre para dizer, nós negociamos tal coisa, teve tal votação, que normalmente é uma votação muito bizarra num auditório em que tu não... Eu não sei quem é que consegue contar que eles votam na velocidade da luz do jeito que conta, simplesmente sai aprovado alguma coisa de lá, né? Então, para mim, até hoje, na experiência em lidar com o sindicato, serviu para eu assinar a rescisão e para me comunicar decisões que foram tomadas, porque nada apareceu votação. Nada apareceu votação. Tinha cara de votação,
passava a experiência de votação, mas a votação não parecia ser o que a gente queria. Tanto que depois nós, enquanto trabalhadores, a gente voltava e dizia assim, tá, mas espera aí, a maioria não pareceu querer isso. Mas foi o que o sindicato disse que foi o que a maioria quis. Então, eu acho que na minha experiência, eu não estou dizendo que é o que ocorra sempre, mas a minha experiência, muitas vezes, alguns sindicatos representaram para a minha categoria mais o benefício do patrão do que do trabalhador. Passou essa visão. Porque, como eu te disse, a gente vota alguma coisa, a gente acha que votou o que a gente queria. No resultado, não era o que a gente queria. Vem o que o sindicato negociou depois. Então, assim, eu acho que o sindicato tem uma função muito importante, mas as figuras podres que, eventualmente, para continuar ocupando esse espaço, precisam, de alguma maneira, comunicar mais para o lado do empregador do que para o lado do trabalhador, esses a gente precisa, de alguma maneira, botar para fora desse movimento. Porque se a gente está representando o trabalhador, por que o voto do trabalhador não contou, entendeu? Então, tem função importante, tem muito a se fazer, mas, por enquanto, experiência profissional não fez. E eu acho que isso tem a ver com o processo de burocratização gigantesca dos nossos sindicatos, né? Por isso que essas instituições têm perdido muito a credibilidade junto a amplos setores da sociedade. Eu acho que a disputa de rumos do sindicalismo, ela também é muito decisiva para a gente conseguir mudar a realidade sindical brasileira. No fundo, o sindicalismo deixou um espaço na figura imaginária da classe trabalhadora de resposta, né? Eu acho que hoje a gente não pensa assim, cara, quer saber? Vou lá no meu sindicato. Não, né? Não pensa. Esse sentimento de... Eles vão ver, porque eu vou lá no meu sindicato. A gente vai botar quente, o negócio vai dar certo e vamos para cima. Mas isso, pra gente não girar em círculos aqui, ele é via de mão dupla, né? Né, Fábio? Ele é via de mão dupla. A gente tem que ocupar os espaços e os espaços precisam ter abertura para que a gente ocupe esses espaços, né? Não dá pra gente pedir para que eles venham e toma aqui a vaga disso ou daquilo. Eu ainda não... Em algum momento, talvez a postura seja pegar uma liderança LGBT e simplesmente meter o pé na porta e dizer, porra, cara, vamos... Porque às vezes parece que o espaço existir, ele tem que ser forçado. Porque ele não vem de graça. Não vai vir. E é assim que a gente está lançando, eu sou acompanhante da chapa do sindicato. Brincadeira, Michele. Gente, eu não tenho como agradecer mais a presença de vocês. Eu acho que foi fantástico. A gente conseguiu explorar muito bem o assunto. Obrigado mesmo. E para você que acompanha a gente até aqui, é óbvio que você deve ter gostado. Então, para estar até aqui com a gente, então curte, segue a gente, comenta. Conta a sua experiência, marca aí teu sindicato. Pergunta o que ele acha sobre esse assunto que a gente debateu aqui hoje e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.